pastor Henrique Farinha, eu tenho onde congregamos e também cooperamos com as comunidades das congregações. Saudação ao nosso pastor Benjamin, o pastor David, que eu disse que estaria aqui. Imagino que ele estaria na sua casa, irmão Deus, e toda a sua família. Ao pastor Renan, que também é o conhecido dele, a sua esposa, toda a sua casa, todo o corpo de obreiros. Receba a paz do Senhor e toda a igreja. Receba a paz do Senhor, meu pastor. Amém? Irmãos, eu estou muito feliz, pois Deus tem nos sustentado. Cuidado, irmãos. Estou vendo a luz que a Maria só cresce, né? Logo vem. Glória a Jesus. Tem muitos irmãos queridos. Na verdade, o Cândido Rodrigues e o Fernando Prestes foi a minha escola de pregação. Vocês lembram de mim pregando aqui quando eu enchente, né? Morava na casa do Dair, e nós veio aqui, adorou Jesus, a gente uns 15 anos. Não é verdade, irmão? E Deus tem cuidado de nós até agora. Glória a Deus. Deus abençoe. É um prazer ter o pastor Benedito, o pastor Fernando, todos os obreiros, todos os irmãos. E faço acompanhado da minha esposa, como foi dito, e de duas irmãs solteiras ali no rebanho que Deus confia. Deus abençoe. Prazer de vir aqui essa irmã que é intercessora de oração, a mãe do Marcelo. Isso. Deus abençoe, viu? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 11 a seguir. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12 a seguir. No final, os irmãos que quiserem, cadê o pastor Silas? Hoje tem ela, aquela paçoca caseira sem glúten em cima de próximo. Os irmãos que quiserem. Deus abençoe, viu? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto sagrado. Também muita alegria de ver o Márcio presentes, companheiros trabalhando. Ora, se pregamos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Pois, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Verso 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Amém? Amém. Olha só a cabeça uma vez mais. Querido Espírito Santo, nós pedimos a tua direção, a tua inspiração, que esta palavra possa edificar corações, trazer alegria, renovo, esperança, o ser, e que em tudo o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Eu te digo isso. Amém. Queridos, o capítulo 15 da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele é um capítulo inteiramente doutrinário, do início ao fim. E ele trata de uma única doutrina, a doutrina da ressurreição dos mortos. Você pode repetir após mim? Diga: doutrina da ressurreição dos mortos. O motivo pelo qual o apóstolo Paulo escreve, em especial este capítulo inserido nesta carta, é porque a igreja de Corinto, que outrora cria e também pregava a doutrina da ressurreição dos mortos, passou a ser atacada por uma filosofia grega dualista, que negava a ressurreição do corpo. Esta filosofia tinha o seu pilar em duas afirmações. Primeiro, tudo aquilo que é espiritual é bom. Segundo, tudo aquilo que é físico é estritamente mal. Logo, o corpo, por ser físico, tem em sua essência a malignidade. Segundo eles,
Então a morte nada mais era senão a libertação de uma alma boa de um corpo fadado ao pecado. Mas quando nós lemos Romanos 6,19, Paulo refuta essa ideia dentro de um outro contexto, dizendo que o corpo não é bom e o corpo também não é mau. A bem, na verdade, ele é um instrumento neutro, vai da natureza que o governa. Paulo diz: outrora, antes de sermos salvos em Cristo, com este corpo, servíamos a injustiça e a malignidade, mas agora, salvos em Cristo, com o mesmo corpo, servimos a justiça e a santidade. Então, um corpo cuja natureza residente é carnal, ele vai gerar as obras da carne, mas um corpo cuja natureza residente é espiritual, vai gerar o fruto do Espírito, a saber, gozo, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, fidelidade. Quem está desenvolvendo o fruto do Espírito aqui? Vai na natureza e não no corpo. Essa filosofia grega dualista também afirmava que é impossível o corpo se recompor uma vez que no seio da terra ele fora decomposto, visto que não há lógica em afirmar isso, é irracional. Então, por causa destes motivos, Paulo dedica um capítulo inteiro para fazer a defesa apologética da doutrina da ressurreição dos mortos. E eu vou dizer uma coisa: essa doutrina, ela é de suma importância para nós. Por quê? Eu me atrevo a dizer que ela é o pivô de todo o Evangelho. Isto é esta doutrina quem dá suporte, sustentabilidade a todo o compêndio do Novo Testamento que nós temos escrito. Pois Satanás atacou nos dias de Paulo, e ele ainda ataca até hoje esta doutrina, tentando ridicularizá-la, fazendo-a cair em descrédito, porque se esta doutrina cair, destruirão tanto o fundamento como todo o edifício da fé cristã que sobre ele fora construído. Veja bem, se esta doutrina cair, não há esperança de salvação para o pecador. Romanos 10:9, Paulo diz: se com a boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e com o coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Mas se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, ele está morto. E um Salvador morto não pode salvar ninguém. Mas Paulo começa o capítulo 15, logo no versículo 2, fazendo a seguinte afirmação para os crentes de Corinto: vocês são salvos. Se é que vocês conservam o Evangelho do jeito que eu preguei. Porque dizer para alguém que ele é salvo, não dá para saber. Mas se você tiver um crivo, este crivo filtra e manifesta se há ou não salvação genuína. Então Paulo diz: vocês são salvos, se é que conservam o Evangelho do jeito que eu preguei. Como, Paulo? Que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado, porque a sua morte não foi ficção, ele morreu de verdade. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu primeiro a Pedro, depois aos 12. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Por que primeiro a Pedro? Irmão, se tem um discípulo que merecia ver Jesus ressuscitado, era João, porque João foi o único deles que ficou aos pés da cruz até a última hora junto com as mulheres. Os demais correram e fugiram. Mas a graça não trabalha com mérito, a graça trabalha com necessidade. Pedro negou Jesus, João ficou nos
Depois apareceu a Tiago, que é chamado de apóstolo, mas não foi contado entre os 12, porque era irmão de Jesus e creu nele somente depois da ressurreição. Depois apareceu a todos os apóstolos, e Paulo diz: e por último apareceu a mim, como nascido fora de tempo. Paulo está dizendo: o nosso Salvador não está morto, o nosso Salvador está vivo. Oh, aleluia! Relembre comigo. Ele foi sepultado na sexta-feira. No sábado pela manhã, os membros do Sinédrio vão até Pilatos pedir: olha, Pilatos, nós temos um favor que queremos pedir para você. Esse enganador, olha como falaram daquele que só falou a verdade. Esse enganador, quando estava vivo, fez uma promessa que após sua morte, no terceiro dia, ia ressuscitar. Pilatos, para que não aconteça que venham seus discípulos no sábado à noite, roubem o corpo e propaguem no domingo de manhã que ele ressuscitou, porque o corpo sumiu, coloca soldados para colocar guarda sobre o sepulcro e impeça esse crime, e o nosso último erro não seja pior que o nosso primeiro, que foi ter deixado ele propagar seu ministério. Pilatos disse: eles aguardam. Os soldados vão e acampam em torno do sepulcro de Jesus, levando o selo romano, que na época era selo do Império Universal, não tinha autoridade maior que a de Roma. Selou a pedra, dizendo: aqui ninguém mexe, ninguém abre esse sepulcro. Só que, se não tem homem na terra que tem autoridade maior que a de Roma para rolar a pedra no céu, um anjo rolou a pedra, sentou sobre ela, e os soldados caíram desmaiados, trêmulos. O texto diz que quando eles acordam, olham para o sepulcro, o corpo não está. Depressa eles vão até os membros do Sinédrio, juízes de Israel, os supostos pastores, e diz: olha, vocês falaram para a gente ficar lá, a gente ficou, mas aconteceu algo estarrecedor. O quê? Desceu um homem, não sei se é um homem, estava de branco, mas desceu como um raio, não sei se é um anjo, é alguma coisa sobrenatural. Desceu, rolou a pedra. Na manifestação da descida dele, a gente desmaiou de tamanha glória, e quando acordou, o corpo não está lá. A resposta do Sinédrio foi: não conta para ninguém. Como é que é? Nós vamos pagar para vocês. Vocês vão dizer que não foi que desceu esse ser e rolou a pedra e o corpo subiu. Vocês vão dizer que os discípulos dele vieram de noite, roubaram o corpo porque vocês dormiram. Mas Pilatos vai nos mandar matar. Calma, mal da influência. Pilatos não vai mandar matar porque nós vamos oferecer, interceder para ele, por ele, em favor de vocês. Nós temos afinidade com Pilatos. Sabe aquela influência maligna? Era essa. Nós temos afinidade. E de quebra, vocês vão levar dinheiro no bolso. Só troca essa mensagem. Não diz que o anjo desceu, diz que foi os discípulos que roubaram o corpo. Irmão, olha aqui para mim. Os membros do Sinédrio usaram a traição de Judas para prender Jesus. Você lembra disso, não lembra? Os membros do Sinédrio usaram a ilegalidade da calada da noite para julgar Jesus. Olha isso. Eles haviam usado a calúnia de duas falsas testemunhas para condenar Jesus. E agora eles querem usar o suborno para impedir a propagação da veracidade da sua ressurreição. Mas ouça o que eu vou lhe dizer, e nunca mais esqueça: a mentira, ela pode dar a volta ao mundo, enquanto a verdade está sentada no sofá calçando sapatos. Não tem problema quando a verdade chega. Enquanto os soldados saíram dizendo: roubaram o corpo.
especiarias, tentando na sua mente dizer: olha, nós vamos perfumar o corpo de Jesus. Elas não eram interesseiras, porque para elas Jesus estava morto, e morto não faz nada para ninguém, mas elas têm devoção, fidelidade, gratidão, e elas dizem: nós vamos perfumar o corpo dele. Quando elas estão chegando, de longe alguma delas começa a externar: quem nos removerá a pedra? Como assim? Nós somos mulheres. Mulheres sempre são frágeis. Não tem como rolar aquela pedra. Elas eram mulheres, eram frágeis, não tinham força, mas tinham um propósito. E para quem tem propósito e não tem força, Deus manda anjo do céu para rolar a pedra. Mas quando elas chegam, tem um ser de branco sobre a pedra. E antes dela abrir a boca para perguntar, quem fala é ele, porque ele desceu no nível de autoridade. E o ser diz para ela: por que buscais entre os mortos aquele que vive para sempre? Como é que é? Ele não está mais aqui. Não. Ele já ressuscitou. Ele já, levante a mão para adorar ele, ressuscitou. Por isso que, se nós afunilarmos, só existem dois grupos na terra. Primeiro, os que acreditam na mensagem dos soldados. E qual era deles? O corpo foi roubado. Para quem da igreja, esse crente está perdendo tempo, a Bíblia é mentirosa, é tudo ilusão e ficção. O corpo foi roubado. Agora o outro grupo é o que eu estou pregando nessa noite. É aqueles que acreditam na mensagem das mulheres. Elas disseram: não foi roubo, não foi furto, é que a morte não pode detê-lo. Ele ressuscitou. Oh, meu Deus do céu! É por isso que a gente adora a Deus, irmão. Nós estamos entrando numa época que os jovens têm medo de dar glória a Deus, vergonha de dar glória a Deus. É verdade, é verdade. Eu estive pregando em uma igreja há tempos atrás, que no final fiz um apelo para ser batizado com o Espírito Santo. Veio 6 jovens. Aí o meu erro foi ter dito: pastor, o senhor libera os obreiros cheios do Espírito Santo para ajudar em oração? Ele falou: está liberado. Tinha 12, deixou 2, e os 2 eram tudo velhinho. Os novos tinham muita teologia, mas não tinha unção, não tinha graça, não tinha poder, não tinha autoridade. E como cada um dá aquilo que tem, ficaram no púlpito. Mas os jovens veio, ninguém foi batizado com o Espírito Santo. Todo mundo olhando assim, olho regalado, dizendo: estou esperando ele mandar, estou esperando ele entregar. Irmão, culto não é para você, culto é para ele, irmão. Culto não é para ficar calado, culto é para adorar o Rei dos Reis que está aqui. E quando chega um crente na igreja, barulhento, irmão, não reclama de crente que dá glória, não. Se for perigoso, eu te entendo, mas se dá glória, deixa. Não reclama dele, não. De vez em quando tem um grupo, né? Os famosos críticos construtivos. Pra que tudo isso? Pra que tanto glória? Pra que bailar? Pra que dançar? Irmão. A Bíblia diz que a critério de adoração tem que ser em espírito e em... Não, vem comigo. Tem que ser em espírito e em... Sendo em espírito e em verdade, cada um adora a Deus de acordo com a personalidade que tem. Tem gente que canta, tem gente que roda, tem gente que sapateia, tem gente que grita, tem gente que chora, tem gente que fala línguas estranhas. Cada um adora a Deus de acordo com a personalidade que tem. Aí alguém diz: mas tem que ser mais quietinho, irmão. Quer silêncio está no lugar errado. Quer silêncio, compra um cappuccino, vai na biblioteca da cidade, pega um livro. Silêncio é bom, mas é lugar de silêncio. Quer silêncio, pega uma caverna, aluga uma para você, faça como Elias, mas não abra a boca que vai dar
suborno. Vamos texto. Para alguns obreiros, para alguns cantores, para alguns músicos, para alguns pastores, ele tem oferecido suborno. E o suborno dele tem essa proposta: troque a mensagem. Esse negócio de ficar falando todo com Jesus, isso é coisa antiga. O povo já está cansado, o povo quer coisa nova, quer abrir agenda, prega novidade. Quer encher a igreja, prega novidade. E muitos obreiros movidos por agendas, cachês e prestígio social têm aceitado o suborno de Satanás. Olha aqui para mim, alguns pregadores, trocaram a mensagem cristocêntrica por uma mensagem antropocêntrica. Tiraram Jesus da mensagem e colocaram a necessidade do homem. Se Maria Madalena estivesse assentada em algumas plateias de algumas igrejas, na hora da mensagem ela ia levantar com lágrimas nos olhos e dizer: levanta meu mestre, que eu não sei onde eu coloco. Ele é gigante. Trocaram a doutrina dos apóstolos por uma mensagem triunfalista. Agora é só vitória. Não pregam mais conversão, justificação, regeneração, justificação, arrependimento. É vitória. E para credibilizar as suas mensagens pobres, porque mensagem que não tem doutrina bíblica não tem riqueza, é madeira, feno e palha, vai queimar no juízo. Para credibilizar, eles colocam frases de efeito, jargão de pregador. Tem gente que vem pregar e diz: levanta a mão que eu vou liberar. Você deve ter ouvido isso por aí. Levanta a mão que eu vou liberar. Aí Paulo escreve a Timóteo a segunda carta dizendo: Timóteo, eu estou preso, mas a palavra do Senhor não está presa. Vai liberar o quê? Se ela está livre.
ressurreição. Versículo 35 deste capítulo 15, o apóstolo Paulo dá voz à dúvida do coração desses crentes. E essa dúvida era: como ressuscitarão os mortos? Com que corpo virão? Essa é a dúvida deles. Por quê? Porque os filósofos gregos implantaram no seio da igreja de Corinto a seguinte ideologia: ora, após a decomposição do corpo, após a decomposição do corpo, os seus nutrientes se unem ao solo, e eles vão nutrir as árvores frutíferas que alimentarão as futuras gerações. Logo, quem come hoje o fruto de uma árvore que foi nutrido pelo solo, cujo corpo de algum morto se decompôs, está ingerindo elementos do corpo de alguém do passado. Então, na ressurreição, quando for reconstruir o corpo, um vai voltar com o braço do outro, um vai estar com a perna do outro. Então eles diziam: não faz sentido doutrina de ressurreição. E diante dessa afirmação, Paulo dá um grito, verso 36, parte A: insensatos! Vocês não entenderam nada. Ressurreição não é reconstrução de corpo. Porque no versículo 52, é o capítulo inteiro, no versículo 52 está escrito: os que morreram em Cristo já ressuscitarão incorruptíveis. Não confunda a ressurreição daqueles que o mar dará aos seus mortos com essa. Essa aqui é na noiva do cordeiro. Se ressurreição não é reconstrução, então o que é, Paulo? Ressurreição é continuidade. Como assim? Aí Paulo usa a analogia da semente para explicar a doutrina da ressurreição. No verso 36 ele diz: ora, o que tu semeias, semente, não é verificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas um simples grão. Mas Deus dá para cada semente o corpo que Ele quer. Vamos entender isso aqui? Imagine comigo uma semente de laranja. Nós estamos aqui em um lugar rurícola. Uma semente de laranja. Você tem um pé de laranja, tem que plantar ela, cuidar daquela semente. Com o passar do tempo, e ela tendo todos os requisitos necessários para o desenvolvimento, você vai ter um pé de laranja grande, frondoso e frutífero. Quem olha para o pé de laranja e lembra da semente, pode dizer que o pé de laranja tem a mesma aparência da semente? Sim ou não? Quem olha para o pé de laranja e se lembra da semente, pode dizer que o pé de laranja tem o mesmo tamanho da semente? Sim ou não? Mas ninguém pode dizer que o pé de laranja não é semente, porque o pé de laranja é aquela semente em continuidade. Aí Paulo saca da agricultura pelo Espírito e diz assim: ó, assim é o corpo do crente. Ele é como uma semente. Quando você morre, você semeia nessa terra o corpo natural, mas na ressurreição vai colher o corpo espiritual. Quem olhar para o corpo espiritual e se lembrar do corpo natural, poderá dizer também: mas não tem a mesma aparência, as mesmas limitações. Por que essa diferença? Aí Paulo diz: é porque Deus dá para cada semente o corpo que Ele quer. Versículo 43, Paulo diz: aqui você semeia esse corpo em fraqueza. Você já viu aquele halterofilista que levanta 300 quilos acima da cabeça na barra? Quando vem a morte, ele não mexe nem um mindinho, porque a morte rouba a força da vida do corpo. Mas na ressurreição você vai colher um corpo de poder. Paulo diz aqui: você semeia um corpo de vergonha. Vergonha, porque ainda que os agentes funerários tenham habilidades estéticas para tentar camuflar a palidez da morte, não dá para esconder que a morte roubou do corpo o brilho da vida. Mas Paulo diz: na ressurreição
ressurreição, você não vai colher um corpo de vergonha como que sepultou. Você vai colher um corpo glorificado, indissolúvel, imortalizado. E João diz: tal qual Jesus é, seremos nós. Oh! Agora eu te pergunto, se o corpo do crente é como uma semente, quantas sementes você já plantou nessa terra? Eu estou falando de você que na pandemia perdeu seu avô, sua avó, que cria em Jesus. Você que por alguma desventura da vida já perdeu seu pai, sua mãe, que talvez até te educou no Evangelho. Você que talvez perdeu seu irmão. São tantas aflições, um acidente de carro, uma doença degenerativa. Você que talvez perdeu seu cônjuge, viu partir seu cônjuge, sepultou seu cônjuge e ficou vazio. Você que talvez passou por algo que eu penso que ninguém deveria passar, porque é normal, é a ordem cíclica da vida, o filho sepultar o pai. Mas você sepultou seu filho. Sofreu um aborto. Talvez ainda na infância. Pastor Edivaldo, do Ministério de São José do Rio Preto, um amigo de mais de 25 anos. Sara, sua filha de 12 anos de idade, peguei no colo daquela menina. E a Sara foi para o médico, e o médico disse: ela só uma dor de cabeça, pode levar para casa e dar de pirona. Ela chegou em casa, paralisou metade do corpo, correu de Colônia para o hospital de base em Rio Preto, e de lá ela nunca mais saiu com vida, porque não era dor de cabeça, era meningite. Ele, pastor, teve que olhar o corpo da filha na frente do púlpito e dizer: ainda que a figueira não floresça. E o produto não viver a minta da vida. Eu juntarei o Deus da minha salvação. Você lembra daquele hino? Que saudade que me vem na lembrança daqueles que já partiram para Deus. Mas nós temos uma viva esperança de revermos novamente lá no céu. Lá verei, você lembra disso? Meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você pegou na alça daquele caixão, daquele crente, você não sepultou. Naquela hora ali você planta. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição.
ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Só nessa vida é o mais miserável dos homens. Por quê? Tem gente que espera de Cristo só carro, casa, dinheiro, salário, porta aberta. Mas e depois que essa vida aqui acabar, o que você vai fazer com isso? Caixão não tem gaveta, meu filho. Mas Paulo diz: nós aguardamos o arrebatamento. E eu concluo com 3 verdades que consolam o meu coração e eu acredito que vai consolar o seu também. Arrebatamento será dia de triunfo. Se perder a oportunidade de glorificar, arrebatamento será dia de triunfo. Obreiros do Senhor. Nós, olha aqui. Eu quero que a igreja preste atenção nisso. Nós pregamos: Deus amou o mundo de tal que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Aí a gente prega a vida eterna hoje e amanhã pode ser que um de nós esteja sendo velado aqui. Porque a morte nos humilha. Mas a Bíblia diz, e Paulo atesta aos Tessalonicenses 4,16 na primeira carta: quando a trombeta tocar, os que morreram em Cristo ressuscitarão honra. E eu tenho para mim que a pergunta que virá dos nossos lábios está no 55, versículo 55. Onde está a morte? Arrebatamento será dia de reencontro familiar. O que é normal no dia do velório, principalmente na hora de crente, a gente canta a hora, fala a língua, mas chora de tristeza. E alguém chega perto de você e diz: eu sinto muito pela sua perda. Mas como dizer que você perdeu aquele que você sabe exatamente onde está? Aí Paulo diz: quando a trombeta tocar, nós os que estamos vivos nos encontraremos com eles juntamente nas nuvens. Você vai rever aqueles que partiram com Jesus. Terceira e última notícia: o arrebatamento será dia de recompensa. Recompensa. Eu não estou falando do tribunal de Cristo, irmão. Eu estou falando do ato do arrebatamento. Sabe aquilo que você renunciou por Jesus? Você vai receber recompensa por isso no ato do arrebatamento. Você que por amor a Jesus deixou de tocar no mundo para tocar na igreja. Eu estou falando com você. Estou falando com você que tem uma voz linda e Satanás já soprou, vociferou no teu ouvido através de muita gente. Se fosse no mundo, você estivesse cantando, sucesso. Mas você diz: eu não posso porque eu tenho uma chamada. Você tem uma boa oratória e diz: por que você não é vocalista? Por que você não é alguém que é um bom orador? Você diz: não, Deus me chamou foi para pregar o evangelho. Você está renunciando. Sabe, você que renuncia os prazeres do mundo para estar aqui em comunhão, cantando na mocidade.
Você que renuncia às festas do mundo para estar cantando silvação. Eita! Você que renuncia à popularidade e à fama que o mundo pode te dar e o diabo tem para dar, mas você diz: eu não, eu prefiro ficar com o meu Jesus. É com você. Todas essas renúncias serão recompensadas no ato do arrebatamento, porque no ato do arrebatamento os teus olhos que foram feitos para contemplar Jesus, eu digo face a face. Seu coração que foi feito para amá-lo. Paulo diz: estaremos para sempre com o Senhor. Eu sei que tem tribunal de Cristo, tem galardão, eu sei, mas Jesus é mais importante que tudo isso. É por isso que não é vã a nossa pregação, e não é vã a vossa fé. Jesus breve. Você que pode, fica de pé comigo, por favor, glorificando Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. É por isso que você precisa ficar firme, irmã. Você precisa ficar firme. Se tem alguém apontando seus pecados dentro da igreja, quem morreu por você na cruz foi Jesus. Você não vai sair da igreja por causa de ninguém. E se tem alguém na igreja que está dizendo assim: não, eu sou indigno de estar aqui, eu não mereço estar aqui, quem te comprou te conferiu dignidade nele. Não sai daqui por nada. Músico, por favor, me dê o tom Si maior. Isso. Irmãos, eu preguei a palavra como ela é. Eu quero saber se tem alguém no nosso meio que quer se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida para Jesus e voltar para Jesus hoje. Alguém que quer ter essa esperança de vida eterna que só esse povo aqui tem. Tem alguém nessa noite que se arrepende dos seus pecados e quer entregar sua vida a Jesus? Se tem alguém, do jeito que eu estou com a mão levantada, levante a sua. Todos são crentes. Aleluia. Porque o céu, Jesus, há de aparecer em gloriosa. Feche os seus olhos. Todos vão te ver naquele dia.
do meu Salvador.